Flamengo volta ao mercado e pode contratar revelação de equipe nordestina. A gente também traz aqui que o mesmo jornalista dos muitos quilos de alcatra limpinha, né? O mesmo jornalista está novamente atacando o Arrascaeta, criticando o Arrascaeta. Ele está em má fase, não vive um bom momento mais. Vamos calar a boca dele de novo, né, Arrasca? A gente vai falar aqui também o Galvão, né, largando aço no Dorival. Cara, tem muitas informações importantes aqui. Joia da base do Flamengo ganhando nova oportunidade aí com o Felipe Luiz. A gente vai trazer os próximos jogos do Flamengo. Ainda dá para conquistar título aí do Brasileirão. A gente vai falar sobre isso aqui. Também o Luiz Araújo, né? Essa notícia aí importante. O Luiz Araújo que recebeu aí sondagem, né, do Catar e o Flamengo já tomou ele e o Flamengo já tomaram decisão sobre essa situação. A gente vai estar trazendo aqui essa situação toda do Luiz Araújo para vocês. O Neto, rapaz, o Neto que debochou do início de Felipe Luiz no Flamengo. Dá uma resposta para ele, Felipe. Dá uma resposta. A gente vai trazer aqui também. E o Cauã Santos, né, o goleiro que o Flamengo praticamente deu de graça, né? Ex-Flamengo aí, que cria do Flamengo, considerado o novo Dida lá no clube alemão, no Frankfurt, e o Flamengo praticamente deu de graça, né? A gente vai falar sobre isso também. O Flamengo tem que parar com esse tipo de situação, a gente já falou isso ontem, dando jogadores de graça, né? E a gente então trazendo tudo aqui para vocês, aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Paparazzo Flabete, né? Estamos aqui com a Flabete, olha aí, ó. Tá aqui, ó, tá no meio dos nossos mantos aí. Você pode fazer o seu cadastro agora mesmo e garantir até R$600 de bônus na Flabete. Lembrando que é para jogar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. E ative o seu bônus assim que você fizer o cadastro. Fez o cadastro, ativa o seu bônus e aí você sim faz o depósito. Até R$600 você recebe 600 de bônus. Lembrando que o rollover é rápido, ali você precisa tá jogando todo dia aquele bônus, senão você vai acabar perdendo. É importante você estar jogando o bônus, tá? E eu quero lembrar você também, né, que a gente tem aqui a Milésima. Eu pedi para você seguir lá, cara. Vai lá no Insta, faz favor pro Papa. Vai lá no Insta agora e segue flabete.br, que vai ter muita promoção, inclusive mantos, tá? Mantos autografados. Vai ter muita coisa boa para você lá no perfil oficial da Flabete. Bem, vamos lá, começar aqui. Falando do Neto, né? Ele debochou do início do Felipe Luiz no Flamengo. Parece que virou o Tele Santana, ou o melhor do mundo, porque está assumindo o Flamengo. Foi bom jogador, gente boa, mas já está parecendo que desceu Deus para dirigir o Flamengo. O cara estava no Sub-17, era jogador até ano passado. E se ganhar o jogo, a imprensa carioca já vai colocar na seleção brasileira. Cara, eu não entendo a tamanha maldade. Por que o cara é tão maldoso com as pessoas? Os caras acham que ele vai ser o maior treinador de todos os tempos. Pode vir a ser. Cara, o que ele ganha? Eu queria entender o que ele ganha, né? Depreciando o trabalho dos outros, falando dessa forma de um cara tão gente boa quanto Felipe Luiz. É só porque está no Flamengo. Eu só posso acreditar que ele está fazendo isso porque está no Flamengo, porque se fosse em qualquer outro clube ele estaria falando pro Felipe Luiz e tal, né? Essa declaração aqui não foi agora, tá? Foi antes do jogo do Felipe contra o Corinthians e ela viralizou de ontem para hoje. Mas é importante a gente dizer isso, cara. É importante a gente dizer isso. O que leva o cidadão a fazer isso, né? Porque uma declaração que não é nova, foi antes do primeiro jogo contra o Corinthians, essa declaração do Neto, mas é de uma tamanha maldade, é de uma tamanha sacanagem fazer isso, porque se fosse no Corinthians, com certeza o Neto estaria falando, nossa, vai ser um baita treinador, tô confiante no Felipe e tudo mais. É só porque é o Flamengo. O que o ódio pelo Flamengo desses caras faz, né? O que o ódio pelo Flamengo faz a ponto do cara detonar, acabar com um profissional que está começando, um preconceito, cara, eu fico muito triste, cara.
eu perco a crença no ser humano, cara. E aí tem gente ainda que defende Neto e companhia. Cara, isso é maldade. O Neto foi maldoso nesse comentário. Foi maldoso, né? É uma decepção muito grande, não porque eu já esperava isso dele, mas eu falo muitas vezes ainda com o ser humano. O cara foi jogador também, acho que é falta de respeito o que ele está fazendo, tá? Dá para conquistar o título ainda, né? Eu vou trazer os próximos jogos aqui do Flamengo para vocês. Olha, o Flamengo terá 5 jogos como mandante e 4 como visitante, tá? Em teoria, duelos menos difíceis que o Botafogo, até chegar na 38ª rodada. Isso porque o Flamengo encara 5 equipes aí que estão na segunda parte da tabela. Por outro lado, o Flamengo enfrenta apenas 2 clubes do G6, que são Fortaleza e Internacional, tá? E fora de casa. O jogo contra o Inter é muito difícil, jogo adiado. Quando o Flamengo era para enfrentar o Inter estava muito mal. O Flamengo agora enfrenta um Inter diferente, né? Então, olha só, Flamengo e Fluminense em casa, mas tem a questão dos times que estão desesperados ali brigando contra o rebaixamento, como o Fluminense. Flamengo e Fluminense em casa, Flamengo e Juventude em casa, Cruzeiro e Flamengo fora, Flamengo e Atlético Mineiro em casa, Cuiabá e Flamengo fora, Fortaleza e Flamengo fora, Flamengo e Internacional em casa. Tem ainda o jogo, né? O Criciúma e Flamengo fora, Flamengo e Vitória em casa. Mas tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 3, 4, 5, 6, 7. Tem o jogo com o Inter. Tem o jogo com o Inter ainda, que não está aqui. Tem o jogo adiado com o Inter, tá? O Flamengo tem esse jogo aí adiado. Eu já até comprei passagem, né, com a Mileses. A gente vai estar viajando, sempre se hospedando nos melhores lugares com a Mileses, mas tem esse jogo lá com o Inter. Então o Flamengo joga 2 vezes com o Inter, na verdade. Lá e cá, né? E o Inter num momento bom, tá? Mas dá para acreditar, cara. O Flamengo precisa vencer e precisa do tropeço dos adversários que pegam aí, como a própria matéria diz, um momento mais difícil, uma tabela mais difícil os adversários, tá? E ontem a gente teve a notícia de que o Flamengo está monitorando o destaque do Vitória aí no Brasileirão, né? O Atlético Mineiro e o Cruzeiro também estariam na briga. Um Mateuzinho, não o Mateuzinho que está no Corinthians, não. É outro Mateuzinho de 26 anos, camisa 30 do Vitória no Brasileirão. Flamengo e os seus Mateuzinhos, né? Mas esse Mateuzinho é o Mateuzinho do Vitória. Ele renovou o contrato com o Vitória até o fim de 2028, com multa rescisória de 460 milhões para clubes brasileiros e 370 milhões para clubes do exterior. Entrou em campo 46 vezes em 2024, com 5 gols e 9 assistências. No total, pelo clube de Salvador, são 73 partidas, 7 bolas nas redes e 11 passes em 2 temporadas. Aí, o pessoal, então, trazendo a informação que o Flamengo aí estaria monitorando o Mateuzinho, né? Notícia também aqui publicada pelo Coluna do Fla, mas é uma situação que o Flamengo está monitorando o jogador de 26 anos do Vitória, tá? Cara, não vejo assim como um grande um reforço que faria tanta diferença assim para o Flamengo, né? De verdade, mas o Flamengo está monitorando, outros clubes estão monitorando. Eu acho que a gente tem na base e tem ali no Flamengo jogadores que merecem até mais oportunidade, que o Flamengo deveria estar preocupado com esses jogadores na base. E o Felipe sabe disso, e se deixar, o Felipe vai aproveitar esses jogadores. É o caso do Matheus Gonçalves, que é o nosso Matheus, outro Matheus aí, o Matheus Gonçalves, né? Então, o Felipe Luiz pode dar mais espaço aí para o Matheus, né? Ele está com uma motivação aí elevada, né? Acreditando em mais oportunidades aí com o Felipe Luiz. Participou aí dos 16 dos 58 jogos do Flamengo no ano, titular aí em 4 partidas. Ele esperava aí ter mais oportunidades com o Tite, mas as oportunidades devem vir mesmo com o Felipe Luiz. Ele colocou o Matheus Gonçalves no segundo tempo da vitória sobre o Corinthians pela Copa do Brasil, entrou no lugar aí do De La Cruz, né, aos 31 minutos da etapa final, e também aí deixou outras opções para entrarem depois, como o Charlie Alcaraz, deu oportunidade antes ao Matheus Gonçalves, né? Ele ficou no banco contra o Bahia, né? Não saiu do banco contra o Bahia.
E aí a gente, olha só, o Matheus Gonçalves foi campeão sub-20, é verdade, cara, do Mundial com o Felipe Luiz, né? E aí a gente pode ser que o Felipe Luiz dê mais oportunidade, vai dar mais oportunidade para essa garotada. O Felipe liderou, né? Foi técnico dessa garotada aí do sub-20. Então eu de verdade, eu vejo que o Flamengo tem a possibilidade de estar dando mais oportunidade para esses garotos antes de contratar qualquer joia, qualquer destaque novo aí, jovem, até 26 e tal, de outros clubes, cara. O Flamengo tem ali na base, o Flamengo tem ali. E aí eu entro numa questão que me incomoda muito, que é a questão do Cauã Santos, né? Que é chamado de novo Dida, renovou com o clube alemão lá, com o Eintracht Frankfurt, né? 21 anos, cara, novinho. Substituiu aí o Kevin Trapp, né? Tá se destacando lá no clube alemão. Falou: estou muito feliz por estar aqui, por ter prorrogado meu contrato antecipadamente. Continuarei trabalhando duro e quero conquistar muito com o Eintracht Frankfurt, tá? O goleiro formado nas categorias de base do Flamengo assinou um contrato até 2030. Gente, é surreal, né? Ele assumiu a posição no dia 14 de setembro ao substituir o veterano Kevin Trapp, né, de 35 anos, que tinha se machucado durante o jogo contra o Wolfsburg. E aí, cara, o que eu te falo, né, o Flamengo negociou, pegou pênalti já, tá arrebentando lá, cara. Tá arrebentando, né? As boas atuações renderam até reportagens fora da Alemanha. O jornal AS da Espanha chegou a chamar o goleiro de novo Dida. É uma pena, cara, que o Flamengo não aproveite alguns jogadores, né? Como esse goleiro que, olha só, Flamengo, eu peguei uma notícia aqui antiga, Flamengo vende o goleiro Cauã Santos ao Frankfurt por 8,4 milhões de reais. É pouco mais de 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros, cara, né? O clube mantém 30% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos que não chegou a atuar profissionalmente pelo rubro-negro. Aí mantém 30%, vai ganhar aí quando o Frankfurt vender, só que vale a gente não pode esquecer que a posição de goleiro é posição de confiança. Só no Flamengo do Tite que goleiro você trocava, né? Numa competição um, na competição outra. Goleiro é posição de confiança. O titular joga sempre. E aí você não negocia muito. A carreira de muitos goleiros, ela é no mesmo clube sempre. Tem muito goleiro que fica no clube por anos. E aí o Flamengo não vai ganhar nada. Eles vão ter o ganho desportivo e o Flamengo não vai ter o lucro nenhum. Os 30% o Flamengo nunca vai ver, a não ser que eles negociem. Se eles negociarem, mas é o que eu falo, cara, vender um jogador dessa qualidade, que acabou de assinar até 2030 com o Frankfurt, e que é destaque, sendo citado nos principais jornais da Europa, o Flamengo deu de graça. O Flamengo deu de graça. Como vai dar de graça o Hugo Souza para o Corinthians, se o Corinthians tiver condição de pagar hoje. Tinha falado que pagaria hoje. Hoje, dia 10. Vamos ver se eles vão pagar mesmo. Tinham falado que pagariam hoje. Então, cara, o Flamengo tem que parar de dar jogador de graça assim para os outros clubes. Isso tá passando de todos os limites, tá? Trazer aqui uma informação também importante, que o Flaweb, né, trouxe que o Luiz Araújo recebeu aí oferta, sondagem do Catar, e que chegou aí uma proposta até salarial e ele tomou a decisão de ficar no Flamengo. Tá certo, tá bem no Flamengo, apesar da lesão que teve. Ele ainda deve se recuperar até o final do ano, né, mas era o melhor jogador do Flamengo junto com o Gerson, né? Quem estava acompanhando e via o crescimento da carreira do Luiz Araújo sabe que ele estava arrebentando. Era um dos pilares do Flamengo. O Flamengo não perde só o Pedro, né? O Flamengo perde... a grande perda do Flamengo junto com o Pedro é o Luiz Araújo, né? Eram os 3 principais jogadores do Flamengo. Pedro, Gerson e Luiz Araújo. O Flamengo perdeu 2 dos seus 3 pilares. E ainda assim consegue lutar pelos títulos, está brigando ainda. O Flamengo sofreu muito com essas perdas. O time do Tite não jogava, era ruim sim, mas o Flamengo perdeu muitas peças importantes. E segundo então o portal Flaweb, um clube do Catar fez uma oferta para adquirir o atleta e propôs um salário superior a 2 milhões para contar com o jogador. Tá? O salário oferecido
pelo Catar é o dobro do que ele recebe no Brasil, no Flamengo, mas segundo o próprio Flaweb, o atacante rejeitou a oferta e vai permanecer na equipe do Felipe Luiz aí para a próxima temporada. Está empolgado no Flamengo, está feliz no Flamengo e não quis aí nem pensar na possibilidade de deixar o Flamengo e trocar pelo Catar. Estava aí confiante, inclusive, já com convocações, estava arrebentando. Cara, era um dos destaques, tá, cara? Era um dos destaques do time quando ele se lesionou, quando teve que fazer ali a artroscopia, né? É uma pena, sorte que não é uma coisa grave, é uma cirurgia mais branda, né? Mais de correção ali, que a artroscopia não é nada muito sério, mas ele está até acho que o final de outubro agora, novembro, ele deve voltar, mas fica de fora num dos seus melhores momentos. Mas a escolha certa, fez a escolha certa. Não vai sair para o Catar, vai perder visibilidade, está bem no Flamengo, está feliz no Flamengo, o que é mais importante, né? E a gente teve aí o Galvão Bueno detonando o Dorival Júnior, né, pela escolha do Andréas Pereira. Vini Júnior precisou ser cortado da seleção por conta de lesão. O Vini Júnior, titular da ponta esquerda, jogador mais importante da seleção. Aí ele, Dorival, vai e me convoca o Andréas, que é volante. Ele não está criticando o Andréas, ele está falando só de trocar um jogador, um atacante de ponta, por um volante. Dorival, eu quero que você explique essa escolha aí, pois eu ainda não entendi. Dorival vai ter que explicar pro Galvão aí, se ele quiser também, né? E aí a gente chega na situação aqui, que é um dos destaques do vídeo, que é o 63 quilos de alcatra limpinha, né? O mesmo jornalista protagonista da alcatra limpinha, ele criticando aí o Arrascaeta de novo. O Fábio Sormani, né, que constantemente alfineta o Arrascaeta, mandou agora. O Arrasca se acha o maior jogador da América do Sul. Não percebo que ele se acha isso não, gente. Ele não é titular da seleção uruguaia. Ele sempre fala isso, né? Que bom que ele estava provocando. Alô, Arrasca, olha aí, ó, de novo, hein? Por quê? Porque a mídia flamenguista o trata assim. E a torcida, consequentemente, compra essa ideia e fala a mesma coisa. Desde 2019, quando ele chega no Flamengo, e o Flamengo ganha tudo, o Arrascaeta é tido por muitos como o maior jogador depois de Pelé. Que viagem, nunca ninguém falou isso. Meu Deus do céu, nunca ninguém... O pessoal gosta dele, o pessoal acha ele um excelente jogador, mas ninguém nunca falou isso. Esse cara tem umas viagens, né? E o Arrascaeta, o próprio torcedor do Flamengo vem criticando ele, que ele não está vivendo seus grandes momentos, pede uma entrega maior, entende que o Arrasca podia render muito mais, e o cara fala como se a gente protegesse o tempo. Não, a gente tem criticado o Arrascaeta, né? Mas não com essa falta de respeito que ele tem. O maior jogador da história do futebol sul-americano, Pelé e tal, superando o Messi. Ele não é titular do Uruguai. Cara, e eu vou te falar, que perseguição é essa, hein, Sormani? Você está aproveitando um momento que o cara não está numa boa fase para detonar o Arrascaeta, para criticar o Arrascaeta. Covardia, né, cara? Que covardia. Esse cara é sempre assim, né, o Fábio Sormani. Eu fico impressionado com isso. Galera, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. E a Mileses Esportes, que chega aí com a clínica do futebol do Atirson, né, para você inscrever os seus filhos, né, seja menino, menina. Cara, a gente está com essa clínica fantástica aí num grande hotel aí. Você vai estar fazendo aí a sua inscrição e o seu filho vai aprender com o ídolo do Felipe Luiz, cara. Isso é espetacular. Procure agora mesmo a Mileses Esportes. Agradecer aqui a Mais Cabelo, né? Tá com a gente aí, arrebentando aí também, cara. Vai fazer um atendimento aí, um tratamento com a minha filha, né? Pô, a Mais Cabelo é sensacional. Além da Mais Cabelo, também agradecer aqui a Sunset Controle de Pragas, o controle de pragas oficial do Maracanã. Você tem 10% de desconto para insetos e ratos, 15% de desconto para cupins. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Queria agradecer aí mais uma vez aí a audiência, por estarem com a gente aqui sempre. Tamo junto, um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!